Olá, está no ar mais um Em Pauta aqui pela TV Fevale. Nessa semana a gente vai falar aqui sobre economia, sobre aspectos do mercado financeiro, mais especificamente as criptomoedas, como o Bitcoin, que entrou agora nas notícias do mundo inteiro. Aqui no Brasil tem se falado muito e para falar sobre isso eu recebo aqui o Lucas Sperbi. O Lucas, ele é fundador da WBio e biomédico. Lucas, muito obrigado pela tua presença aqui no Em Pauta de hoje. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar e usar esse espaço que é tão legal para compartilhar um pouco do que a gente estuda sobre esse tema que está explodindo tanto agora. Pois é, agora que tu mencionou então, assim, esse tema explodiu de uns tempos para cá, de uns meses para cá, né? As criptomoedas, né? E aí, do nada, assim, para quem não está muito familiarizado com o mercado financeiro, começou a ver notícias em tudo que é lugar sobre os bitcoins. Sim. Né? Os bitcoins eu me recordo assim de cabeça, assim, uns anos atrás, tu vê, ouvi falar em bitcoins quando tinham, enfim, quando estava começando a se entrar nessa coisa do digital e de transações via o mundo digital e tal. Mas era uma coisa muito distante, era uma coisa assim que parece que ficava... além do que a gente podia... Além do que a gente podia ver no dia a dia. E hoje Sim. não. Hoje eu procurei, como eu estava comentando contigo antes da gente gravar, algumas reportagens assim para me inteirar um pouco mais sobre o assunto. Uhum. E aí achei, por exemplo, no El País... Brasil vive febre de investimentos em bitcoins de empregadas domésticas a bancários. Ou seja, Sim, tem uma faixa assim, de pessoas que começou a investir, começou a se interessar pelo assunto muito grande, né? Sim. Então eu queria começar o nosso papo, esse nosso primeiro bloco, contextualizando um pouco o que são essas criptomoedas e para a gente poder entender um pouco mais esse contexto. O Bitcoin acabou crescendo bastante, especialmente no ano passado. Teve uma valorização de mais de 1000%, é o ativo mais valorizado do mundo inteiro. Por conta dessa procura que as pessoas acabaram tendo e começaram a observar os potenciais não só de uso do Bitcoin, mas da blockchain em si, né? Que é a tecnologia que permite que o Bitcoin funcione. Então, a moeda está aí desde 2008, ela surgiu logo depois da crise econômica. Então, isso, foi a partir daquela do estouro da bolha imobiliária lá nos Estados Unidos, que já vinha se estudando alguns inícios de moedas virtuais e de como se poderia fazer, porque a internet já estava consolidada, tu já tinha o P2P, que é a conexão de pessoa para pessoa, funcionando para download de arquivos, enfim. E alguns criptógrafos e empresas já estavam trabalhando em formas de ter o dinheiro virtual usando as tecnologias disponíveis para a época. Mas o que estourou mesmo foi quando o Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe até hoje quem é, ou se é um grupo de pessoas que criou o Bitcoin, colocou num fórum e disse, é a rede P2P de transferência de valor. E aí, a partir daí, as pessoas começaram a estudar, começaram a tentar hackear e não conseguiram. Então, pôde-se observar muito bem a solidez do blockchain, né, dessa tecnologia que o Satoshi, ou as pessoas que formam o Satoshi, desenvolveram para garantir a segurança do processo. Então, está aí há 10 anos funcionando, ninguém nunca conseguiu roubar um Bitcoin. Quando a gente vê que teve roubo, teve saque, alguma coisa nesse sentido, normalmente são nas casas de câmbio, que é como se roubassem uma casa de câmbio aqui na cidade, mas não roubaram o dinheiro em si, não falsificaram o dinheiro em si, né? Então, isso garante muito bem a segurança do sistema. E a blockchain em si, ela tem aplicações inúmeras, assim, porque é uma arquitetura muito interessante que tu garante a segurança a partir do bloco anterior. Então, o próprio nome blockchain significa a rede de blocos, né, a cadeia de blocos, na verdade. Ou seja, um bloco ele depende do outro. Então, sempre que tu coloca um novo bloco de informação, ele depende do anterior. Ou seja, se tu alterar o anterior, tu quebra esse e a rede não continua. E esses blocos, eles estão espalhados por toda a rede. Então você pode pegar um computador e baixar todas as transações da história de Bitcoin. Tem mais ou menos 135 mega hoje. Tu baixa esse arquivo no teu computador, deixa rodando e tu vai estar dentro da rede e vai estar registrando.
Ou seja, por mais que algum governo, alguma empresa, ou sei lá, as pessoas que têm mais Bitcoin do mundo decidam, não, agora acabou esse negócio. Enquanto não apagarem o último arquivo do último computador, a rede continua. A rede segue porque existindo. ela tem vida própria, basicamente, né? Conforme ela tiver, ela é descentralizada, então conforme ela estiver nas máquinas, você garante a segurança. Isso só é possibilitado pela internet. Sim. Certo? É como tu comentaste, é que nem quando a gente comenta no senso comum, assim, postou uma coisa no YouTube, morreu. Nunca Sim. mais vai sumir da rede e Exatamente. tal. É mais ou menos essa a lógica, né? Enquanto tiver em um computador lá, ele existe. Sim, a diferença do Bitcoin, do blockchain, para outras tecnologias como o YouTube, o Facebook, enfim, é que elas são distribuídas. Ou seja, o YouTube, ele é do Google. Se o Google, se eu for lá e der um claim, dizer que esse vídeo é meu, eu quero que tire, o YouTube vai tirar ele do ar. Se eu ir lá e dizer, esse post aqui no Facebook, o Facebook vai tirar. A justiça pode bloquear o WhatsApp, como a gente já viu inúmeras vezes. Agora, o blockchain, ele é distribuído. Então a gente já tem serviços de vídeo, de música, de redes sociais, baseados em blockchain, que são distribuídos, ou seja, não tem como apagar mesmo, a informação vai ficar lá para sempre. O máximo que você pode fazer é colocar um novo bloco dizendo, aquela informação lá não é válida mais, aquela informação lá mudou, você não consegue remover aquela informação. Então isso é muito interessante para a divisão de riqueza também, porque, por exemplo, o Spotify, né, todo mundo assina, tem paga por mês ali e consegue escutar várias músicas. A maior parte daquele valor que você paga não vai para os músicos, vai para a empresa, vai para os labels, né, para as gravadoras, enfim, não vai direto para a banda que você quer apoiar, que você quer ajudar. Já existem plataformas desenvolvidas em blockchain, onde ela é descentralizada, e quando você paga e escuta a música, você paga numa criptomoeda, e essa criptomoeda vai direto para o artista. Ela não tem intermediários, ela é direto de você para o artista através dessa rede descentralizada. Então é a mesma lógica da internet, mas aplicada em aplicações específicas. Então tu consegue ter a mesma diversidade e contato direto entre as pessoas em programas específicos que permitem que o sistema funcione. Tu acredita que a criptomoeda, especificamente o Bitcoin, vem num sentido positivo de pelo menos excluindo-se as questões aí financeiras mesmo, mas uma questão social, digamos assim, de popularizar essas tecnologias aí? Tu está falando de outros usos que não só o financeiro, né? Quer dizer, tem um fundo financeiro também, que é, por exemplo, tu ajudar um artista e tal, o objetivo é ouvir a música. Mas o objetivo é ouvir a música, é ajudar o cara a construir a carreira dele, etc. E até o próprio Spotify já entrou em inúmeros embates aí com artistas grandes que não concordam com a política, com o sistema de pagamento deles e tal. Então, sim, a pergunta é justamente essa. O blockchain, essas criptomoedas podem servir como assim uma porta de entrada para talvez outras áreas adotarem mais massivamente essas tecnologias, esse sistema de trocas, digamos assim. Com certeza, porque como a gente estava conversando antes também, a barreira de entrada acaba ficando menor. Né? Então hoje, igual a matéria que tu trouxe, que tem desde empregadas até banqueiros investindo em Bitcoin. Por quê? Porque a barreira de entrada é muito baixa, você consegue comprar centavos de Bitcoin, você consegue comprar a fração da fração. Tem alguma restrição, assim, para se comprar Bitcoin, por exemplo? Não, hoje acaba sendo um pouco complicado por conta da procura. Então tá muito difícil tu abrir uma conta numa casa de câmbio, tá levando 2, 3 semanas para os teus dados serem avaliados aqui no Brasil, porque tu tem 2 ou 3 casas de câmbio grandes e acaba sendo difícil para eles processarem por conta de toda a demanda. Mas depois que tu tá dentro da casa, é só negociar mesmo. Então, é mais pela alta demanda. Eu estava vendo ali no Brasil, ano passado, foram mais de 1 milhão de contas abertas. Mais de 1 milhão de contas abertas. 600 e poucas mil só em São Paulo, por exemplo. Então, a minha conta mesmo levou 2 semanas para ser aberta. Então, é uma questão de demanda. Mas a barreira de entrada é muito baixa. Até a nossa própria moeda, WCoin, que a gente vai falar um pouco depois, o nosso ticket mínimo é R$100 e você pode pagar com boleto.
Então qualquer pessoa pode investir, entrar e começar a trabalhar com criptomoedas com uma barreira muito baixa. E isso é democratizador. A gente permite que o investimento chegue a todas as classes, a todas as pessoas, que antes você ia no banco, eles vão te oferecer um CDB, um CDI, com limite ali de 5 mil, 10 mil, tu não pode pegar os investimentos de gente grande. Né? Então, as criptomoedas permitem que todo mundo participe, que todo mundo entre no jogo e possa correr esse risco e eventualmente ganhar os ganhos do mercado. Tu acredita que as criptomoedas como elas existem hoje ainda, elas já podem causar um impacto nesse sistema financeiro que tu comentaste agora, que esse sistema, vamos chamar assim de sistema antigo, tradicional, tradicional, pode ser. Sistema tradicional que é de tu tem um dinheiro, vou lá, coloco na poupança porque é mais seguro. O pessoal já, de uns tempos para cá, como a poupança não rende quase nada, as pessoas já descobriram outros fundos como CDB, CDI e fundo de renda fixa, etc, etc. O Tesouro, o próprio Tesouro Nacional, tal. As pessoas já descobriram, né? Porque era muito restrito, também já está um pouco menos restrito, mas ainda é mercado tradicional. Você acredita que esse sistema possa, de alguma forma, afetar esse sistema tradicional? Acredito sim. Tem uma pesquisa do PDI, eu acho que é o Centro de Pesquisa Internacional, dizendo que até 2027, 10% do PIB internacional, do PIB do mundo inteiro, vai estar em criptomoedas. Então, é um impacto enorme. Assim, a gente observa isso e o Brasil tem uma condição especial que é a desbancarização. Você tem um grande grupo de pessoas, se eu não me engano 30%, 40% da população, que não tem conta em banco. Né? Então é um grupo de pessoas que está sedento por uma forma de transacionar e de poder entrar no mercado financeiro sem as taxas que a gente tem hoje, sem as tarifas e os impostos que a gente tem para transacionar, para realmente usar a rede bancária. Então é uma forma à parte de você conseguir dar realmente ação para essas pessoas, né? Para elas poderem fazer as transferências e poder ter os ganhos de estar num sistema bancário. Então você tem plataformas já de empréstimo, de crédito, de uma série de coisas que emulam o sistema bancário dentro de criptomoedas. Então o que a gente acredita é que realmente vai ser uma forma de democratizar o acesso por ser mais barato, por ser mais simples, por ser mais rápido. Então realmente acredito que o impacto vai ser bem grande na nossa sociedade. Tem mais uma questão a respeito disso, só vou guardar para o próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo agora. Nosso Em Pauta hoje falando aqui sobre as criptomoedas e o sistema financeiro atual. Já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre criptomoedas, sistema financeiro atual, e eu estou aqui com o Lucas Sperbi, que é fundador da WBio e biomédico, para falar um pouco sobre esse assunto. A gente vinha falando no bloco anterior, Lucas, sobre o sistema tradicional versus esse sistema mais atual, baseado nas criptomoedas, especificamente o Bitcoin, que teve esse boom aí nos últimos tempos. E a pergunta que eu queria fazer, a gente conversava agora no intervalo, era sobre o medo que as pessoas têm, medo, receio, né? Enfim, aquela coisa, o novo, né? Sim. Tudo que é um novo parece que precisa ser chancelado de alguma forma por alguém que venha e te diga, não, pode fazer, né? E tal. E parece que quem não entrou ainda nisso ainda se agarra na história de que os bancos te dão garantias. Sim. Né? Tu comentava que talvez não é bem assim, né? Os bancos te dão garantias, mas eu gosto de pensar nelas mais como um seguro do que como uma garantia. Porque por mais que tu tenha ali a segurança do Banco Central, que vai cobrir se o banco quebrar, se acontecer alguma coisa assim, primeiro que é até 250 mil. Então, para investidores mais arrojados, já não faz sentido. O valor é muito baixo de retorno de segurança desse investimento, né? E para investimentos menores,
O quanto que tu paga de taxas, de impostos, de tarifas para ter essa segurança é como se fosse um seguro de carro, um seguro de casa, que tu tá pagando para ter aquela segurança. Em criptomoedas, a gente não tem essa opção, é um mercado muito novo, muito recente, mas assim, a gente não tem regulamentação de investimento, a CVM não vai lá e dá a chancela, isso é um investimento, pode fazer, mas a Receita Federal te cobra imposto de renda se tu ganhar. Sim. Ou seja, por um lado, o governo não autoriza, não chancela, mas por outro ele está cobrando impostos como se fosse uma moeda normal. Sim. Então, e tudo que você ganhar a partir de 35 mil reais em criptomoedas tem que ser colocado no teu imposto de renda para pagar 15% sobre o retorno, enfim, normal como qualquer outro investimento financeiro. Então, o governo fica nessa situação dupla, né? Que ele não te autoriza, mas ele te cobra. Então, o que isso quer dizer, né? Que o próprio governo já observa que isso é uma forma que funciona, é uma forma que as pessoas estão tendo um retorno financeiro e está tirando a sua parte. Em relação a outras criptomoedas, a regulamentação da CVM é muito clara também, em dizer que se você não tem percentuais de ações, você está autorizado a fazer. Então, tem toda uma discussão também de ICOs, e a gente foi a primeira ICO do Brasil, e por que ninguém fez a ICO antes, né? Por que não aconteceu? A ICO é a oferta inicial de moedas, é como se fosse uma IPO, uma oferta inicial de ações na bolsa, mas em criptomoeda. E aí as regras brasileiras, nós somos a primeira ICO do Brasil. E aí as regras da CVM, elas são muito claras em dizer que se você não oferece ações atreladas à moeda, tudo bem, você pode fazer. Então a gente abraçou o caderninho de regra, tipo jogador de futebol, assim, sabe? Vai com o regulamento embaixo do braço. Então dá a regra pra cá e vamos fazer conforme manda o figurino e deu tudo certo. Então as regras são meio dúbias, são meio cinzas, mas a gente consegue seguir e continuar no caminho certo em relação a tudo isso. Já que tu comentaste do trabalho de vocês, eu queria que tu falasse um pouco sobre a criptomoeda que vocês criaram, por que ela foi criada e como que ela é utilizada. E aí explicando um pouquinho também qual é o trabalho da empresa, né? Até para poder contextualizar um pouco. Bom, nós lançamos a WCoin há umas 2 semanas atrás, foi a primeira ICO do Brasil, a primeira oferta pública de moedas. E ela vem no sentido de permitir o investimento de todas as pessoas. A gente quer realmente abrir essa oportunidade de investimento em criptomoedas para todo mundo que se interessar. Como eu tinha falado antes, o investimento mínimo é R$100. A gente usa o PagSeguro como forma de pagamento. Então você pode fazer transferência, você pode fazer para o boleto, cartão de crédito, débito, enfim. É para todas as pessoas poderem participar mesmo. E a WCoin nasceu através da WBuild, que é a nossa empresa que está incubada aqui no Favale Tech Park, que nasceu no Startup Weekend, aqui dentro da universidade também, que é uma empresa que fornece serviços de saúde. Nós desenvolvemos um sistema de telediagnóstico, né, para análises clínicas. Então, hoje a gente está liberando laudos de exames de testes rápidos para unidades de pronto atendimento através do sistema. A gente tem uma equipe de biomédicos que trabalha online, recebe as imagens das amostras e libera esses laudos para a unidade de pronto atendimento em até 15 minutos. Então, é um ganho de eficiência muito grande. Via blockchain, como tu comentava antes. Isso, é um ganho de eficiência muito grande para todo o processo. Só que a gente precisa garantir a segurança disso, né? Porque são dados muito sensíveis. É o nome do paciente, quem deu o laudo, quem fez a foto, o laudo em si. Então, são informações muito sensitivas e que precisam de segurança. E aí, o início do nosso contato com a tecnologia de blockchain foi para garantir a segurança desse processo. Porque, bom, se é bom o suficiente para o mercado financeiro e para tudo isso que a gente falou, para esses bilhões e trilhões, é bom o suficiente para a gente usar também, né? Então, nós acabamos atrelando a arquitetura da WBuild com o blockchain. Então, cada vez que entra uma informação para nós, seja o nome do paciente, o laudo em si, o resultado, a gente grava essas informações na blockchain e volta, e grava e volta. Ou seja, elas são interdependentes. Eu sei, quando eu libero o laudo em PDF para a unidade de atendimento, qual o biomédico que deu aquele laudo, e aí, pela blockchain, em cima de qual imagem,
e pela blockchain quem fez aquela imagem e qual paciente detém aquela imagem. Então a gente consegue garantir com a mesma segurança de transações financeiras a segurança das informações médicas que trafegam dentro da WBIll. E aí, a partir daí, a gente desenvolveu esse sistema, começou a trabalhar, desenvolvemos um equipamento também para trabalhar a parte de microscopia. Então, o primeiro microscópio automatizado do planeta, não existe, essa tecnologia foi criada por nós. É um microscópio que se mexe sozinho, fotografa e manda tudo para a gente. E aí, nós precisávamos de capital para continuar o processo, né? Porque eu preciso produzir ele em larga escala, porque eu não quero vender esse equipamento, eu quero colocar ele em comodato nos laboratórios, nos hospitais, eu quero colocar ele de graça. Eu vou cobrar pelo serviço, mas quero colocar ele de graça nos locais para realmente colocar no maior número de laboratórios possível. Com a exposição da marca. Né? Exatamente. Eu quero democratizar o acesso a essa tecnologia para todos os lugares. Eu sou natural de Camaquã, é uma cidade que tem 60 mil habitantes. Na volta a gente tem cidades com 2, 3 mil habitantes que não têm acesso a profissionais de alta qualidade, né, para fazer os diagnósticos. Então, com essa tecnologia, tu consegue colocar lá no interior de Tapes o mesmo profissional que estaria aqui em Porto Alegre, liberando o diagnóstico. Então isso é revolucionário, né? E a gente quer poder colocar isso no maior número de locais possível. Mas para isso, a gente precisava de capital, né? Eu precisava de investimento. A gente trabalhou com fundos, com aceleradoras e tudo isso. Mas já que nós utilizávamos a tecnologia do blockchain, nós preferimos lançar a nossa criptomoeda, a WCoin, e permitir que todas as pessoas pudessem, trabalhar com investimento em criptomoedas, porque a gente sabe da dificuldade que está sendo hoje de tu entrar no Bitcoin e de tu trabalhar com as casas de câmbio. E 2, de permitir que todas as pessoas tenham os ganhos disso também. Porque conforme a WBIll crescer e a gente tiver a instalação desse equipamento e os exames sendo realizados, o valor da WCoin tende a crescer também, é uma coisa natural. Óbvio que depende do mercado, que depende de diversos fatores, mas o que a gente espera é que o valor da WCoin suba conforme a WBIll subir. Então a gente quis dar a oportunidade para qualquer pessoa de investir e se acreditar no nosso propósito, acreditar na nossa ideia, poder aferir os ganhos conforme a moeda crescer e o mercado acreditar que ela tem valor. Já tem, por mais que sejam 2 semanas, já tem uma ideia de como está indo isso? Sim, a nossa... Eu não vou divulgando os valores dia a dia, porque é uma questão de compensação também, em relação ao PagSeguro, em relação a criptomoedas, enfim, a gente aceita diversas formas de pagamento, então a contabilidade disso tudo é complicada também. Mas o último valor que eu tive são 150 mil. Então a gente está com uma atração bem interessante para 2 semanas, aí saímos bastante na mídia, em outros veículos também, então... Está sendo bem legal para a gente, assim, esse valor já está sendo investido em equipamento, a gente está desenvolvendo uma versão atualizada para a produção em massa, então uma questão de materiais e de como vai se fazer para fazer 10 mil equipamentos desse. Né? Então a gente está trabalhando em cima disso para realmente poder expandir e democratizar o acesso, não só aos investimentos em criptomoeda, mas à saúde e aos diagnósticos de qualidade que a gente consegue com o sistema da WBIll. Para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que tu explicasse assim, quem quiser, né, investir, quem tiver ali os seus R$100, como tu comentou, o que precisa fazer? Né? Por exemplo, na moeda de vocês. Para nós é muito simples, você pode acessar, são 2 sites, então o que fica mais fácil para quem entender é o primeiraico, né, primeiraico.com ou o wmoeda.com. Então esses 2 sites, os 2 vêm pra gente e aí você consegue ir lá no ícone comprar. O cadastro é super simples, é nome, e-mail e a senha, a gente não pede nada demais. E aí você já pode clicar ali no ícone do PagSeguro e fazer a compra, seleciona quantas moedas você tem. Agora até o dia 23 de abril a gente está com um bônus de 30%, então quem comprar 100 moedas recebe 130 moedas, então é um incentivo também para a gente poder... tocar e receber o quanto antes esses investimentos. E aí é só fazer o pagamento do boleto, da transferência, enfim, aí é o trâmite do PagSeguro, que é muito simples, a maioria das pessoas já transacionou com o PagSeguro em outros sites, em outros produtos, então é bem fácil mesmo. A ideia é realmente permitir que qualquer pessoa possa acessar o wmoeda.com e fazer a compra das moedas e entrar
no mercado de criptomoedas. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, antes de ir lá clicar no comprar, pode tirar alguma dúvida com Sim, sim, a gente tem o contato@wbill.co, e no site wbill.co eu fiz a loucura de colocar o meu telefone pessoal. Então, se você ir lá em wbill.co e acessar, no final da página tem o meu telefone. E vai tocar aqui, agora ele está no silencioso por conta da entrevista, mas ele não para, porque as pessoas ficam ligando e perguntando como funciona. E eu fiz porque, cara, eu escutei muito isso, cara, o Bitcoin a gente não sabe com quem falar, a gente não tem... Então, Wcoin é diferente, cara. Wcoin liga pra mim, vai falar comigo e a gente vai tocar. Então, a ideia é realmente ajudar todo mundo que quiser participar, a ter uma oportunidade de investir e poder entrar nesse mercado que só tende a crescer, como a gente vinha conversando antes. E ainda vai estar ajudando aí a alimentar um sistema super bacana aí, comentaste aí do equipamento de vocês. O acesso ao diagnóstico em todo o Brasil, né? Então a missão da WBill é essa, é tornar o diagnóstico mais acessível, né? Então quem investir não vai estar só investindo, vai estar investindo também na missão da WBill e no nosso propósito, que é realmente dar o acesso à saúde a toda a população. Tá certo. Lucas, muito obrigado pela tua presença hoje aqui no Em Pauta. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar desse assunto aí, que muita gente não entende muito bem. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco. Espero ter ajudado um pouco também. Acredito que sim. Muito obrigado pela tua presença. Nosso Em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas no youtube.com/tvfevale e também novidades da nossa programação, que está começando agora no semestre, com várias novidades, no facebook.com/tvfevale, também lá com conteúdo exclusivo para as redes sociais. Obrigado, até a próxima semana.